Salve nação, beleza? Saudação bonita, Rafa Renan aqui. E hoje viemos com mais um vídeo, um corte da ESPN Sport, direitos autorais da Grupo Disney. E hoje, após a vitória do Flamengo fora de casa de 2-1, vamos fazer aqui um react e no final nós dar aquele papo reto. Entender por onde conseguia infiltrar, e aí no segundo tempo, quando abre a porteira, a confiança do grupo cresce, e na hora do pênalti, né, ali muito curioso, vai o Marinho pegar a bola, aí depois a torcida pede o Vidal, aí o Vidal fala, não, vai Marinho, aí vai o Diego, pega a bola, mas enfim, faz o gol, importante para o Marinho também, e para essa sequência do Flamengo, que agora vira a chavinha. E é importante para esses jogadores já mais consagrados essa oportunidade até, a gente pode falar de Cebolinha, de Marinho, enfim, mas acho que para o Matheus França também, né? Você destaca bem essa história de o Dorival conseguir bancar a base e tal, e ele acho que aparece como uma nova joia, uma nova promessa do Flamengo, a multa dele é de 100 milhões de euros já, então um menino que vem aí aparecendo e que pode já ser um destaque desse Flamengo, fez um gol ali de cara de área mesmo, né? E acho que é legal a gente também pontuar isso, esses novos, né, Fábio? Ele está sendo moldado, né, Glaucia, sem muita responsabilidade. Porque é lógico que o Flamengo tem o Pedro, tem o Gabigol, que são referências de ataque, são camisas 9, mas todos os jogos que o Matheus França ele entra, e o Matheusão também, né? Hoje teve um pouquinho abaixo, mas é um jogador de futuro, que tem o seu talento, é um pivôzão realmente nato, né? Que faz essa Brigador, parede, brigador. Né? E o Matheus França é jovem, muito jovem ainda, faz gols, né? Vem fazendo gols também com o vestir na camisa do Flamengo. Tem uma referência muito boa, né, desses caras de ataque. Então é importante. É uma luta, né, complicada para ele com relação à titularidade, mas como amadurecimento, opção para o Dorival, é uma ótima opção, porque é um jogador que tem muito talento. E você tocou num ponto que é interessante. Nós fizemos o pós-jogo do Palmeiras essa semana, em que o Endrick fez o primeiro jogo como entre os profissionais, né? E a mesma coisa acontece com o Matheus. Não há essa necessidade de lançá-lo de qualquer forma. Né? Embora ele possa ter dificuldade para achar um espaço nesse elenco titular, mas ele pode aproveitar oportunidades, o Dorival pode trabalhá-lo com o elenco principal e lançar em alguns momentos. Não há aquela coisa de preciso usar o menino da base no desespero de é o que eu tenho em casa. Então, acho que isso também dá uma confiança para trabalhar melhor esse jogador, né, Márcia? Exatamente. Bom, a gente lembra o que aconteceu com o Corinthians, quando o Corinthians precisou olhar para a base e colocar praticamente o time inteiro de garotos, né? Tomou uma goleada do Fluminense. Então, esse trabalho de base, eu acho que ele é uma construção. Então, você vai olhando num trabalho integrado, né? O Fábio pode falar muito melhor que eu, de comissões. E aí um vai avisando o outro, que vai ficando de olho, e aí você vai aproximando, você vai interagindo, você vai colocando para jogar, colocando para treinar ao lado de jogadores. Imagina, olha o tanto de craque que tem no time do Flamengo. Não é qualquer clube que você puxa a base. Além da história, né? E ainda tem uma sensibilidade do Dorival de colocar esses jogadores, quando o time precisa, também fora de casa. Para essa pressão também não vir da arquibancada logo no início, logo no começo. Então, eu acho isso também muito interessante. E as referências que eles têm também do lado, né? Porque, por exemplo, o Matheusão começa o jogo, o Matheus França entra e ele tem ali pelo lado esquerdo o Cebolinha. Exato. Pelo lado direito o Marinho. Então, são esses jogadores que o torcedor espera. Esses que têm a responsabilidade realmente de criarem as jogadas. Então, acho que tira totalmente o peso dessa molecada. Quando o Dorival ele opta em colocar um jogador, um jovem também no meio de campo, por exemplo, aí tem ao lado dele o Diego, tem ao lado dele o Vidal. Então, são jogadores que servem como referência no dia a dia de trabalho, mas também muito dentro das quatro linhas, no momento do jogo. Então, é a força do elenco do Flamengo. Então, tem um elenco, o Flamengo é um time financeiramente muito equilibrado, que tem jogadores importantes, né, jogadores renomados, mas que não abre mão de colocar os seus jogadores da base. Sabe o quanto é importante colocar esses jovens atletas em jogos importantes, enfim, para que eles amadureçam, evoluam também. Então, é um trabalho, como a Mari falou, de total integração de base, departamento de base com o profissional, e o Flamengo vem colhendo frutos também positivos com relação a isso. E importante, né, que o Flamengo, mesmo com tantos nomes já consagrados, ainda puxe e dê espaço à base, né? Parece que há pouco tempo a gente discutia isso, times que eram muito fortes e esqueciam até da sua base, da formação, né? E isso, aos poucos, tem sido revisto até no futebol, Mário.
Exatamente. E não destoa, né? Nesse time, por exemplo, porque ali ainda tem jogadores buscando o seu espaço, que é o caso do Marinho, um bom momento, né? Marinho, Everton, Cebolinha, então a gente percebe como tá homogêneo tudo que acontece no Flamengo nesse momento. E ó, para até reforçar isso que a gente está discutindo, ó, 2 caras já estão consagrados como destaque no jogo de hoje, ao lado do Matheus também, os 3 principais nomes do Flamengo nessa partida contra o Cuiabá. O Cebolinha jogou 83 minutos, foram 5 chutes, 2 no alvo e 4 chances criadas. O Marinho, em 89 minutos, 3 chutes, 1 no alvo, 1 chance criada. E o Matheus, em 45 minutos, 3 chutes, 2 no alvo e 2 chances criadas. Matheus e Marinho fizeram os gols do Flamengo nessa vitória diante do Cuiabá. E o destaque todo ali para a turma da frente, né? Isso. Assim, com relação à questão, né, se eles podem ser titulares, a gente pensar no jogo contra o Corinthians na quarta-feira, talvez o Cebolinha seja aquele cara que mais mude o jogo. Ele não fez gol, né, participou, deu assistência para um gol do Flamengo, mas é o jogador que tem entrado em jogos importantes, né, ele carrega uma bagagem, um histórico gigantesco de currículo também. Então é um jogador que o Marinho tem a experiência, mas tem a maneira como ele joga, né? Uma coisa que os adversários já conhecem um pouco mais, essa maneira dele trazer a bola para dentro, chutar em gol. O Matheus França é muito jovem ainda. Então, pensando acho que no jogo de quarta-feira, eu acho que o Cebolinha é o cara que mais tem chance de entrar e ter, de repente, em um momento que o Flamengo precise mudar um cenário, que tem mais condição para isso. Não é o mesmo Cebolinha do que todos esperavam, né? Não é aquele jogador que chega e encanta, que enche os olhos do torcedor do Flamengo. Mas ele tem uma evolução também, está sendo importante para esse time alternativo e tem experiência e currículo necessário para entrar em um jogo tão grande quanto esse da quarta-feira contra o Corinthians. E quando o Flamengo ele vai atrás do Cebolinha, quando a gente começa a discutir esse reforço chegando, o Flamengo tinha acabado de perder o Bruno. Então, assim, era em teoria, e o Dorival também chegando no clube, então, em teoria, era um reforço para chegar e ocupar a vaga. Porque o Flamengo jogava por ali, o Flamengo jogava com um esquema montado com o Bruno pelo lado esquerdo. E aí o Dorival chega, consegue encontrar uma outra forma na base da força, porque perdeu um jogador titular, então coloca Pedro e Gabriel lá mais avançados, e aí passa a não necessitar tanto do Cebolinha para já chega e joga, né? Precisamos de você. O que aconteceu com o Corinthians? O Corinthians, quando contrata o Yuri, por exemplo, já chega para titular. O Fausto também para titular, porque precisa. O Flamengo não. O Dorival, ele encontra outra maneira de atuar sem o Bruno, e aí o Cebolinha chega nessa reserva para ir entrando e aí se tornar o titular do Dorival no time reserva. Quando o Cebolinha chegou, a discussão era essa, né? Que espaço ele iria ocupar e como o Dorival iria armar o time para encaixar o Cebolinha. Mas aí o Dorival já estava encontrando o seu encaixe. Aí muita gente discutia, pô, vai sair o Pedro de novo, lá vai o Pedro ser sacrificado e o Pedro num grande momento. Pedro, né, deslanchou na mão do Dorival e aí o Cebolinha, acho que também dentro disso tudo não teve essa oportunidade, talvez por isso também não tenha aparecido, como você disse, né, Fábio, assim, de render. Ele tem essas oportunidades pontuais, ou de entrar em um jogo, ou de ser titular em um jogo em que o time é o reserva, enfim, né, eu acho que isso também... E a gestão de grupo também, né, Glaucio, porque assim, o Cebolinha, o Vidal, por exemplo, vieram... a gente imaginando, e eles talvez também, em serem titulares. Então, o Marinho também, ele sabe, né? O Marinho é um cara que, né, historicamente, assim, foi titular dos times que jogou, foi protagonista. Então, é isso, a gestão de grupo do Dorival. Esses caras, você não vê bico, você não vê cara feia, você vê, mesmo não jogando tão bem, por exemplo, mas os caras se esforçam, né? Sai um gol, todo mundo comemora. Então, tem a gestão do Dorival, que é muito bem feita com relação a esse elenco, e tem também a maturidade desses jogadores, né? De entenderem realmente que o Flamengo tem um padrão de jogo, tem titulares, né, que são muito fortes também, que é um time muito competitivo, e cada um espera a sua hora, entende o momento, né, que vai entrar nas partidas e tenta, dentro daqueles minutos ali, entregar aquilo que o Dorival espera. Mas é bacana essa gestão com jogadores tão renomados. E no fim das contas, se o título vem, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Então, assim, dá para perceber que é um trabalho com um único objetivo. Exatamente. O Dorival, ele chega para apagar incêndio. Assim, a temporada do Flamengo estava quase que fadada. Isso. O Paulo Souza, todas as mudanças, todos os jogadores que precisavam dessa transição também, né? Por exemplo, o Diego, o caso do gol era muito falado também, né? Por conta do Hugo. E aí o Dorival chega nesse momento e ele é espetacular o trabalho que ele faz, assim. É realmente uma coisa que, se a gente fala de Jorge Jesus,
Claro que o título vai coroar, obviamente, mas daqui a um tempo a gente vai falar desse Flamengo do Dorival também, porque é impressionante. O Marinho, eu acho que aí dessa lista é um que já veio sabendo que ia compor o elenco, né? Eu acho que ele já soube a condição que ele veio para o Flamengo. Veio de um Santos em que ele era protagonista, em que ele foi importante, foi aquele cara de peso ali, mas eu acho que ele já chega ao Flamengo sabendo que era isso. Ele ia compor o elenco e ia ter essas oportunidades. Hoje acredito que tenha aproveitado bem, né, essa oportunidade. É a mudança, né, Glaucia? A mudança de sistema do Flamengo. O Exato. Flamengo jogava com 3 atacantes, então eram 2 caras de beirada. O Everton Ribeiro muitas vezes vinham, né, centralizava um pouquinho mais, mas iniciava o jogo ali como quase um ponta direita, o Bruno Henrique pela esquerda e o Gabigol. Com a mudança de sistema, então são 2 atacantes, né? O Pedro um pouco mais centralizado, o time principal do Flamengo, e o Gabigol é um segundo atacante presença diária, mas que se movimenta um pouquinho mais. Então esses caras de beirada, eles perderam, não é que perderam espaço, mas perderam, né, a possibilidade de entrar em muitos momentos em uma linha de 3 atacantes. O Dorival, ele usa muito isso quando precisa mudar um cenário, quando quer mudar o sistema de jogo, quando precisa ter mais velocidade, né, um pouco mais de força pelas beiradas. Mas são jogadores que têm qualidade, né, que foram contratados para realmente não para serem titulares, mas quando estivessem em campo, decidissem jogos para o Flamengo. Então a gestão do Dorival, por enquanto, de elenco, até agora, né, antes das decisões, ela é muito boa. A gente viu a dificuldade que o Flamengo teve contra o Internacional, fechando pelo meio. O Flamengo não conseguiu... O Inter foi muito bem, assim, o Inter foi perfeito na proposta. Eu discordo, né? O Mano até brincar, estacionou o ônibus. Para mim, o Inter não estacionou o ônibus. Para mim, o Inter jogou, porque o Inter também atacou. E aí conseguiu neutralizar o Flamengo dentro do Maracanã. E foi justamente por esse setor que o Flamengo cria, que é pelo meio. O Flamengo não é um time que abre tanto o campo, né? Então é justamente isso que o Fábio falou. Quando precisa mudar o sistema, buscar essa linha de fundo e espaçar um pouquinho essa defesa, aí pode ser o caso de um Marinho. A gente tá falando aí do Marinho, fez o gol ali, cobrou bem demais esse pênalti, mas antes ali da cobrança teve um... Foi engraçado. Né? O Marinho sofreu o pênalti, queria bater, a galera pediu o Vidal falou, não, deixa o Marinho. Aí o Diego, me fugiu o nome. O Diego entra no meio ali, quer dar a bola pro Vidal. E o Cebolinha conversando com ele ali, ó, ele vai sair, ó, reclamando, ó. Volta pro Marinho. Ele bate na perna, assim, ó. É porque o Marinho, assim, uma que ele pega muito bem na bola, né, Glaucia? Mari, assim, ele é um cara que bate, né, realmente, tem essa pegada, a confiança do Marinho pro chute é muito grande, e o Marinho também sabe que é importante para ele, né? Claro. Então, assim, deve ter sido estipulado isso no vestiário, então, assim, talvez o Marinho seria a primeira opção, mas aí tem toda uma atmosfera criada pro Vidal. A galera ali pro Marinho, ó. É isso, o Flamengo já vencia o jogo. Mas eu acho que para o Marinho é importante, como atacante, um cara que, né, que a torcida também espera que faça gols em jogos importantes, decisivos do Flamengo. Então eu acho que tem essa questão também, muito bacana o Vidal, né? O Vidal, ele entendeu o movimento do torcedor, né? Então retribui o carinho, mas aí ele passa a bola pro Marinho. Legal, né? Exatamente, muito legal o Vidal. Acho que era a Júlia Guimarães, repórter, que estava na partida, na transmissão, falou, né, que os batedores oficiais ali dos que estavam jogando era Marinho, o Vidal e o Diego. Isso. Que o Lucas Silvestre tinha passado para ela a ordem dos batedores, né? Ela deu essa informação aí no momento. E, no fim das contas, o Marinho quem cobrou e cobrou bem demais. Nós falamos do Diego ali no meio dessa história. Ele também foi assunto, também muito falado aqui nas redes sociais por conta do gol do Cuiabá, que sai de uma falha ali do Diego. É uma saída de bola, né? Talvez ele precise, né, no momento ali, sair com toques, né? Tentar achar um companheiro para achar um toque mais rápido. Ele opta em segurar um pouco mais a bola, que é uma característica do Diego, né? Em muitos momentos, o torcedor do Flamengo o cobra, porque ele prende um pouquinho demais a bola. E ele é esse cara que vai buscar, exato, né, com os zagueiros. Ele, né, hoje ele atuou muito ali como primeiro volante, né, um jogador um pouquinho mais centralizado, mas é uma zona de risco. Então essa opção que ele faz de prender a bola, de reter um pouquinho, acabou, né, o jogador do Cuiabá roubando a bola, né, propiciando ali um lance que resultou em um gol do Cuiabá. Mas o Diego tem crédito, é lógico que o torcedor se irrita um pouquinho por um histórico, né? Então o Diego é esse jogador que perdeu um pouquinho mais de força, que tem muita experiência, que tem qualidade, mas que prende a bola em momentos do jogo que não tem tanta necessidade. E aí acabou, né? A torcida acaba pegando um pouquinho no pé do Diego, né? É um jogador que vem se despedindo do Flamengo a cada rodada, né? Que já
tem indicações de que não vai renovar o seu contrato, mas que o torcedor tenha paciência, porque o Diego foi um jogador muito importante aí dentro da sua história no Flamengo. Agora sim, uma coisa que dá pra gente reparar bem nessa reta final de campeonato é como os times lá de baixo, eles estão nessa fúria para poder sair da zona, né, de rebaixamento. E eles estão mordendo muito para pressionar essa saída de bola. Não a todo tempo, porque, né, são times que vão optar por jogar mais no contra-ataque, principalmente contra times maiores. Mas a gente viu isso acontecendo com o Juventude, contra o Corinthians, também proporcionando um erro ali do Raul Gustavo na saída de bola. A gente viu isso acontecer no Atlético Goianiense contra o Fluminense. Então, assim, o Cuiabá... Então é isso, né, rapaziada? Vimos aí a opinião da bancada. Foi uma grande vitória, até por mesmo sendo fora. A gente consegue retornar para o G4, uma vitória importante para o Flamengo com o time reserva e aumenta o time do time, já que quarta-feira tem final contra o Corinthians na Neoquímica, primeiro jogo da Copa do Brasil. Então vamos lá, ficar de olho, né, rapaziada? Grande erro aí do Diego, né? Concordo. Foi um erro que deveria ser evitado na saída de bola. E também é uma questão do pênalti, né? Pelo menos eu não gostei da atitude do Diego tirar a bola do Marinho e dar para o Vidal. Até porque o Vidal estava dando apoio ao Marinho bater. Aí tanto que o Vidal pega a bola e devolve para o Marinho. Gostei da atitude do Vidal. E também, né, o nosso técnico Dorival, que treinou o time na manhã aqui no Rio de Janeiro e viajou lá para o Mato Grosso para ficar na beira do campo. Bela atitude, mais um desgaste, na minha opinião, desnecessário. Podia botar o filho dele para ficar na beira do campo. Então é isso, Rafael. Deixei minha opinião aí. Quem puder, ó, se inscrever, tamo junto, vai fortalecer. E também ajuda aí com like. Vamos para cima deles, já que quarta-feira não posso falar a palavra, mas vocês entenderam. Quarta-feira ó. Então vamos para cima e até o próximo vídeo.